Fala pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa aplicação, começar o nosso projetinho, né, de aplicação full stack, usando Python, com a biblioteca SQLite e a TK-Inter. A TK-Inter é para a gente fazer nossas janelas, vai ser uma aplicação desktop, né, bem simples, para gerenciar tarefas. Vai ser um to-do list, né? Então a gente vai começar o nosso projeto, a gente vai usar o SQLite para persistir os dados. O SQLite é um gerenciador de banco de dados bem simples, que cria um arquivo de texto para armazenar os dados que a gente salva. Então, para projetos pequenos, projetos mobile também, ele é um banco de dados muito bom, tá? E para fins didáticos também. Então vamos começar hoje, a gente vai fazer a nossa conexão com o banco de dados, para a gente preparar o nosso ambiente. Vamos lá? Aqui na pasta do projeto, eu vou colocar aqui na barra de pesquisa digitar code ponto, para ele já abrir direto no VS Code. Tá? Então abriu aqui o VS Code, tinha um arquivo já que eu estava fazendo alguns testes, né? Por isso que ele abriu daquele jeito. Então vamos lá, a gente vai criar aqui o nosso arquivo de back-end, né? Vou chamar de back-end mesmo. Aqui já tem o nosso arquivo em Python, né? A gente coloca .py para ele já fazer o arquivo em Python. Vamos importar a biblioteca. Vamos importar já a biblioteca do SQLite 3, que é a biblioteca para a gente já fazer a conexão com o banco de dados, tá bom? A gente já importa o SQLite 3, a gente já vai fazer uma função que vai possibilitar a gente chamar a nossa conexão quando precisar. Por quê? Quando a gente for fazer a nossa classe, né, que a gente vai trabalhar com programação orientada a objetos. Então a gente vai fazer uma classe e quando a gente for colocar nos métodos da classe, por exemplo, um método de salvar, um método de excluir, a gente tem que entrar no banco, abrir essa conexão, fazer o comando SQL e depois fechar essa conexão para não dar problema no banco quando a gente for fazer executar outro comando, tá bom? Então, para ficar mais fácil, a gente não precisar ficar digitando o mesmo código sempre, porque isso é o que a gente tem que evitar sempre como programador, a gente pega e faz uma função. Então, eu vou chamar a função conexão, pode ser com ou conexão, prefiro chamar de conexão, fica mais limpo, né? E vou retornar só a conexão com o banco mesmo. Vou retornar SQLite 3, né? .connect. E dentro aqui a gente já coloca o nosso nome do banco, né? Que ele vai gerar o arquivo já com esse nome. Então, se não existir, né? Se existir esse banco aqui, ele não mexe, tá? Então, vou chamar aqui de banco db tarefas.db, tá bom? Aqui já é a nossa conexão. Agora eu vou chamar vou armazenar esse retorno dessa função em uma variável, chamar ela de banco. Tá? Então, banco vai retornar aqui, vai pegar o retorno dessa função chamada conexão, né? E também vou colocar aqui uma variável chamada cursor. E essa cursor, ela vai vir do banco, né, da variável aqui de cima, aqui que eu já instanciei, aqui a conexão, né? E vai chamar o método cursor. O método cursor é para a gente fazer comandos SQL, né? Então, a gente vai chamar principalmente agora, né? Que eu vou pegar e vou criar a nossa primeira tabela, né? A tabela tarefa. Então, beleza. Eu já tenho o banco e já tenho o cursor. Agora, eu vou pegar o cursor aqui, pegar essa variável cursor, vou pegar o método execute, chamar o método execute, que ele vai executar o método para mim, executar um comando, e vou colocar aqui, ó, create table
tarefas, chamar de tarefas, com o ID. O ID vai ser do tipo integer, né, do tipo inteiro. Primary key, né, que vai ser a chave primária. E vai ser auto-incremente. Vai ser auto-incrementado. Tá? Também vai ter o nome da tarefa, do tipo texto, tipo text. E vai ter o status da tarefa, do tipo texto também, né? Text. Então aqui já tem o nosso comandinho. Vou pegar entrar no banco e vou dar um commit para ele salvar esse comando para mim. Tá? Se tudo estiver certo, é para ele gerar o banco e a tabelinha ali para a gente. Vamos rodar esse comando. Olha lá, ele gerou a tabela e gerou o... Vamos ver se ele gerou na verdade, ele gerou o banco. Vamos ver se ele gerou a tabela certinho, né? Eu uso aqui o DB Browser, né? Um aplicativo para a gente visualizar os nossos dados. Aqui no DB Browser, já abri. Vem aqui em arquivo, abrir banco de dados. A gente vai pesquisar onde está a nossa pasta. Aí o arquivo vai estar assim, ó, DB tarefas, né? Que foi o nome que a gente deu. Ele já vai abrir para a gente e a gente já vai ver a nossa tabelinha aqui, ó. Tabela tarefas, aqui, ó. A tabela já está certinha. Já tem o ID, o nome e o status. Tá bom? Como vai ter bastante uma sequência de vídeo grande, então eu vou aos pouquinhos. Hoje a gente aprendeu a fazer a conexão com o banco de dados, né? A gente vem aqui, importa o SQL, faz a funçãozinha para a gente fazer a conexão, para a gente chamar esse banco, criar esse banco. Então aqui ele já está retornando a conexão. Se esse banco já existisse, já tivesse na minha pasta, ele não ia gerar um, mas como não existe, ele gerou, tá? E aqui a gente chamou essa conexão, chamou essa função, né? Chamou a função conexão, colocou o retorno dela numa variável chamada banco. Essa variável chamada banco, eu peguei e usei ela aqui nessa outra variável, que é a cursor. Que a cursor, ela serve para quê? Para mim fazer comandos SQL, tanto que eu usei aqui embaixo. Então eu coloquei cursor.execute, aí eu fiz um create table, tarefas, coloquei ID, do tipo integer, que é inteiro, no SQLite, né? Primary key e auto-incremente. Aqui no nome, coloquei o nome text, do tipo text, né? Do tipo texto, e o status do tipo texto. E dei um commit. O commit é para mim salvar o meu comando. Então, quando a gente for fazer os outros métodos, também vou usar da mesma forma. Vou salvar o nosso comando usando o comando text. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente vai continuar daqui. Vamos começar a nossa classe, né? Nossa classe tarefas, para colocar todos os métodos. E vai ser uma playlist um pouco extensa, porque a gente vai trabalhar o front, vai trabalhar todos os métodos passo a passo, explicando tudo certinho, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos e valeu, falou!